Eh, Hola, estudante. Deseo a todos un buen retorno de estas ferias de aulas suspensas, mas eh, durante este mês de maio, a gente vai ter as aulas ainda eh, online, através da plataforma AVEA. Então, eu vou fazer algumas aulas de recapitulação, já que a gente ficou afastado mais um mês. E então vamos começar aqui pela recapitulação do tema 2, movimento em uma dimensão. Bom, eu sou o professor Ariano Ojeda, aqui deixei algumas informações aqui do meu currículo. E esta aula é para as turmas FEA UNA, UNB e UNC. Bom, o objetivo da aula, nesta aula serão contextualizados os tópicos fundamentais referentes ao movimento em uma dimensão. Desta maneira, o aluno poderá poupar tempo no estudo do conteúdo e se preparar para a avaliação do primeiro bimestre. Os tópicos abordados são estes 5 tópicos aqui a seguir. Primeiro, relação por meio da primeira derivada entre as grandezas físicas, posição, velocidade e aceleração. Segundo, definição de deslocamento, velocidade média, aceleração média. Vamos ver análise gráfica, equações da cinemática e algumas orientações do questionário que vai ter no AVEA para vocês realizarem depois de assistir esta aula. A bibliografia, vocês podem consultar nesse tema, já foi dito na sala de aula, mas aqui o Halley do capítulo 2, que é a bibliografia básica, e como complementar, vocês poderiam estar consultando o livro do Alonso, tá? De volume 1. Bom, começando aqui no primeiro ponto do subjetivo, relação por meio da primeira derivada entre a grandeza física, posição, velocidade e aceleração. Primeiro, eu gostaria aqui de lembrar com vocês a definição da primeira derivada, só para que você não fique com dúvidas das notações. Então, eu começo a colocar aqui, supondo que a gente queira fazer a derivada desta função f aqui, que é uma função contínua, onde a função f seria a variável dependente e t, a variável independente. Você pode definir a primeira derivada como, esto como notação, tá? Sendo f linha, aqui hay uma linha em t, significa a primeira derivada em t, você pode escrever isso assim, ou você também pode escrever isso sendo a derivada de f em t da função dt, que seria a variável de derivação. E a definição geral de derivada, também falei isso na sala de aula, é o limite quando delta t tende a zero desta diferença aqui, é a função em t mais 1 delta t, é um incremento no tempo, menos f em t sobre esse delta t. Essa seria a definição, as 3 notações para você calcular a primeira derivada. Um exemplo aqui, para vocês ficarem claro, por exemplo, o mais básico, vamos colocar f em t igual a 2t quadrado. Então, se você colocar isso, você precisa saber derivar qualquer polinômio, que seria o que eu iria avaliar para vocês, derivado de um polinômio. Nesse caso, tem que saber aquela fórmula de t a la n, quando eu derivo isso, vai ser n, t, n menos 1. Aqui, se eu, então, aplicando esse conceito, 2t ao quadrado, esse 2 passa multiplicando, vai ficar 4t, seria a primeira derivada. É só aplicando essa primeira definição aqui. Você também poderia aplicar, se eu aplico esta notação, onde está f em t, eu coloco 2t quadrado, fica assim, como 2 constante, ele sai fora do operador derivada, e aí só derivo t quadrado, fica 2t, 2 vezes 2, 4t. Da mesma forma, se você queria fazer essa função utilizando o limite, simplesmente eu coloco a fórmula aqui da definição de primeira derivada utilizando a fórmula do limite, e no caso, quando eu coloco f em t mais delta t, onde está t aqui, eu coloco t mais delta t, então fica 2t mais delta t todo ao quadrado, porque o t está ao quadrado, menos f em t, que seria a própria função, 2t quadrado dividido sobre delta t. Como tem um 2 aqui e um 2 aqui, eu posso tirar as constantes, saem fora do limite, fica esse 2 aparece aqui na frente, tá? Então, e aqui que eu faço? Faço o binômio ao quadrado. T mais delta t ao quadrado é t ao quadrado mais 2 vezes t delta t, mais delta t ao quadrado, menos este t quadrado que estava aqui. Fazendo isso,
você ve aqui que eu consigo apagar este t quadrado com este menos delta t quadrado, esse zero desaparece aqui. E aqui você tem um delta t e um delta t quadrado, então isso pode ficar delta t, que multiplica 2t mais delta t. Então esse delta t que estava aqui, ele aparece aqui na frente do parêntese. Aí que eu faço? Aí você consiga apagar este delta t com esse delta t sobre delta t 1. Então fica 2t mais delta t. Agora eu venho aqui, coloco o delta t 0, faço a avaliação do limite, substituo aqui em delta t 0 e vai ficar 2t com esse 2, 4t. Ou seja, eu consigo ter o mesmo resultado. Então, pessoal, aqui, para esta figura, então, recomendo aos estudantes utilizarem essa notação F' em T, que é mais simples, tá? Vamos utilizar ao longo desta aula e também na prova, se você quiser, F' delta T. Aplicando este conceito de derivada nesta disciplina, a variável dependente F poderá ser o deslocamento, ou seja, essa F, já aplicando na parte da física, o deslocamento a gente pode colocar F como sendo o deslocamento ou a velocidade ou a aceleração. E a variável independente t é exatamente o tempo, que a unidade dela é em segundos, tá? Aqui esto que está entre colchetes, sempre que eu coloco entre colchetes, significa a unidade da grandeza. Então, o deslocamento em metro, a velocidade em metro por segundo e a aceleração em metro por segundo quadrado. Então, pessoal, uma coisa importante que você tem que levar aqui a aprender nesta aula é fazer o quê? Aprender a fazer gráfico de funções. Então, toda função pode ser graficada. Neste caso, fazemos o gráfico, eu vou fazer o gráfico aqui dessa mesma função 2t quadrado e vou fazer o gráfico da primeira derivada dela, que seria 4t, né? Você deriva 2t quadrado 4t. Se você deriva de novo a primeira derivada, esta 4t, o resultado seria 4. A isto nós vamos chamar de segunda derivada da função f. Então, o que eu faço aqui? Eu estou usando um programa Wolfram Matemática, versão estudante, que aqui eu consigo fazer o slide da apresentação, que é o que eu estou fazendo para vocês. Também eu consigo escrever aqui linhas de programação. Então, fazendo isso, me facilita fazer gráficos de funções. Aí, o que eu faço? Eu coloco o plot, vou graficar o que? 2t quadrado, que é a função, a primeira derivada, e a constante. E a segunda derivada, que é 4. Então, essa variável t, eu tenho que variar ela de 0 a t, então, para conseguir ter um gráfico de f em t versus t. Esto que está aqui dentro de todo é simplesmente para você colocar a figura bonitinha, tá? Não vou explicar ele. Agora só eu coloco aqui, eu vou executar o programa X, Enter, e você tem o gráfico aqui, gera o gráfico da função. Então, aqui em vermelho é a função f, 2t quadrado, em azul é a primeira derivada e em verde a segunda derivada. Então, o que fica aqui? Você pode ver o que a função é uma parábola que começa em zero. Então, você aqui vê uma parábola. Quando você faz a primeira derivada de uma parábola, você obtém uma função linear, que é azul. Quando você faz a derivada de uma função linear, você obtém uma constante, que seria S4. Então, estou colocando esse gráfico, porque a gente vai ver que tem muitos problemas, que mais aplicação tem nessa parte de mecânica, é exatamente esse tipo de gráfico, que tem uma parábola, uma função linear e uma constante, vai aparecer muito nesse tipo de gráfico que vamos estar vendo mais daqui a pouco. Bom, após a definição da primeira derivada, pode-se lembrar a relação dela com a posição, a velocidade e a aceleração. Que relação é essa? Lembrando para vocês, a relação é a seguinte, que a velocidade, aqui, a velocidade v é a primeira derivada da posição. A aceleração é a primeira derivada da velocidade. Mas também eu posso colocar a aceleração como sendo a segunda derivada da posição. Tá? Então, essas são as relações que você tem que saber e aplicar em problemas. Então, como exemplo, vamos resolver a pergunta 1 de uma das provas de anos anteriores. Eu peguei a pergunta de uma das provas e incluso aqui é uma imagem que eu fiz aqui, copiei exatamente da prova. Essa pergunta 1 tinha um valor de 0,6 pontos, sendo que cada inciso era 0,2. E era só completar aqui onde está a linha. Assim, o seguinte, vamos ler a pergunta aqui, diz assim: as equações a seguir fornecem a posição x em t em metros de uma partícula em 4 casos. Então, os 4 casos são estes que estão aqui. Primeiro caso é uma função linear da posição 3t menos 2. O segundo caso é uma constante, x em t igual a 4.
O terceiro caso é uma função que é um polinômio, só que a variável, o expoente de t seria t a la menos 1, seria negativo, tá? E seria menos 2t mais 3. E o quarto é uma parábola, 4t quadrado menos 2t. Você tem que saber se é uma parábola pelo maior expoente da variável independente. Nesse caso, t quadrado, você fala que isto aqui é uma parábola, tá bom? Então, tem que responder o quê? A partícula está em repouso nos casos... Em quais casos a partícula está em repouso? Bom, como você sabe isso? Bom, para saber isso, pessoal, você... Aqui eu estou fazendo a solução, só que eu vou falar, eu vou descrever ela. Para você saber se a partícula está em repouso, é naqueles casos em que a velocidade é zero. Tá? Então, como você não sabe qual é a velocidade e você tem a posição, faz a primeira derivada de todos os casos. Então, eu faço isso aqui, faço a primeira derivada aqui desse caso, 3t menos 2, o resultado é 3. Nesse caso, não está em repouso, porque é diferente de zero. Quando faço a derivada de uma constante zero, então, em esse caso seria uma das respostas. Aqui está em repouso. No terceiro caso, como eu derivo esse 2 menos t? Esse t passa para aqui, t a la menos 1. O menos 1 passa para frente, menos, menos, mais. Menos 1, 2. Então vai ficar 2 dividido entre t ao quadrado. E mais a derivada de 3 é zero. Então fica 2 dividido entre t ao quadrado. Nesse caso, não seria a resposta. E no quarto caso, é derivar esse polinômio de ordem 2, vai ficar 8t menos 2, também no caso. Então, a resposta fica claro que é o caso 2. Tá? Então, a resposta seria resposta caso 2. No inciso B, a aceleração em t da partícula é nula. Então, agora tem que saber quando a aceleração é nula. Bom, para você saber se a aceleração é nula, você pode derivar a velocidade. Se você deriva a velocidade, você tem aceleração, tá? Então, fica claro aqui que se você deriva este caso 1, la derivada de uma constante é zero. Aqui a derivada de zero também é zero. Neste caso, a derivada não será zero e aqui também não será zero. Então, a resposta aqui seria caso 1 e 2. Ou seja, a aceleração será nula nos casos 1 e 2. E por último, no inciso C, estão perguntando, a aceleração em t da partícula é constante nos casos... Então, a aceleração, quando será constante a aceleração? Então, aqui eu coloquei todos os casos aí que eu coloquei. 1, 2, 3 e 4. No primeiro caso, a aceleração é zero. Tá? No segundo caso, também deu zero, que será a resposta do inciso B. No terceiro caso, a aceleração depende do t. E no quarto, a aceleração é 8. Então, a resposta seria o caso 4, certo? A aceleração será constante no caso 4, que seria 8 metros por segundo quadrado. Aqui eu estou colocando em negrinho uma coisa que você tem que ficar claro, não confundir a aceleração constante com a aceleração nula, porque do ponto de vista físico são duas coisas diferentes, tá? Por exemplo, se você está num balão e o balão por acaso chegou a uma altura fixa não sei, 100 metros da terra, da superfície, 100 metros, e ele está com velocidade zero, estático, esse balão estático, e se você solta uma pedra, o que acontece? Bom, como se você solta uma pedra, a aceleração da gravidade seria 9,8 metros por segundo quadrado, que seria uma aceleração constante. Então, a pedra vai cair por causa da aceleração. Seria constante. Agora, se a aceleração de queda livre seria zero ou nula, o que aconteceria? Se você solta a pedra, essa pedra nunca iria cair, porque a aceleração seria zero. Ela iria flutuar ao lado do balão, coisa que não faz sentido do ponto de vista prático, certo? Então, com esse exemplo fica claro para vocês que o conceito físico de aceleração nula e aceleração constante é diferente. Na prática dá para ver isso, tá bom? Bom, passando aqui a definição de deslocamento, velocidade média, aceleração média. Ou seja, primeiro que há uma mudança da posição x1 para uma posição x2 é associado a um deslocamento denotado por delta x, dado por delta x é x2 menos x1. Isso é o que a gente fala de deslocamento. É a diferença entre duas posições e a unidade de deslocamento é 1 metro. Então, essa letra grega
delta, esta que está aqui, se chama delta maiúscula e sempre denota uma variação. Porém, você pode usar essa delta, sendo delta t, seria t2 menos t1. Delta y, y2 menos y1. Delta v é a velocidade em 2 menos a velocidade em 1. Delta a, que seria a variação da aceleração, é a2 menos a1. Então, você pode usar essa letra aí na frente de qualquer uma das 4 grandezas que estamos estudando. Bom, conhecendo quem é esse delta, a gente define o que é uma velocidade média, certo? Uma velocidade média não se obtém derivando. De velocidade média se obtém de uma variação. Então, essa velocidade média ele pode ser denotada como V barra, assim, uma V com uma barrinha acima, ou V média, seria V média. E pode ser calculado como sendo o quê? Vamos usar esta notação aqui, V média, tá? Seria a variação ΔX, ou seja, o deslocamento sobre ΔT. Esse seria como você calcularia essa velocidade média. Aqui, esse ΔX seria x em um tempo 2 menos x em um tempo 1, dividido entre T2 menos T1. A maioria das vezes, quando você estuda um corpo desde uma posição inicial, este x em T1 e esse T1 vão ser zero. Mas isso não significa que sempre seja zero, tá? Mas na maioria dos problemas será zero. Outra coisa importante, o tempo nunca pode ser negativo, tá? Então, essas são coisas que você tem que ver caso erre um exercício para saber se está certo ou não. Bom, e da mesma forma, a gente consegue denotar aqui a aceleração média, colocando como A barra ou A média, só que a aceleração média é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Olhem aqui que entre as duas fórmulas mudou aqui o numerador. Aqui é ΔX e aqui é ΔV. Então, o que eu fiz aqui como exemplo, vamos resolver o problema 1 de uma das provas de anos anteriores. Aí eu peguei também o problema 1. Diz assim, segue o enunciado do problema. Este é o enunciado, essa questão era um ponto. Diz assim, calcule a velocidade média nos dois casos seguintes. Essa é uma pergunta também que está lá na lista de exercícios, tá? Diz assim, você caminha 80 metros a uma velocidade de 1 metro por segundo. Certo? Esse seria um primeiro intervalo. Uma coisa importante aqui é que você anda a velocidade constante, tá? Depois, começa a correr 100 metros mais para frente a uma velocidade diferente, né? Porque está correndo a velocidade maior. Agora é 3 metros por segundo em uma pista reta. Esse seria o primeiro inciso. Vamos, como a gente resolve esse exercício? Bom, primeiramente eu coloco aqui a fórmula velocidade média, porque será incógnita, hein? É delta x, x entre 2 menos x entre 1 sobre T2 menos T1. Nesse caso aqui, como falei, como você começa a estudar o movimento a partir da posição inicial, aqui x entre 1 é 0 e T1 é 0. Então, estes dois, este e este termo serão 0. Aqui falta saber quem é x entre 2 e T2. Tá? Primeiro, x entre 2 seria a posição final depois de fazer aquela corrida de 100 metros. Se você vem aqui no inciso, essa posição final, dá para calcular ela. Ela seria 80 mais 100, 180 metros. Então, isto aqui é conhecido. É 80, está aqui, não? 80 metros mais 180 metros. Então, eu conheço esse caso. Só que esse T2 que está aqui, não é fornecido tempo no inciso. Então, você não conhece T2. Para calcular T2, seria o tempo da caminhada mais o tempo da corrida. Certo? Então, é o tempo da caminhada sobre o tempo da corrida. Só que o que acontece? Como os dois casos são movimentos retilíneos uniformes, você usa aquela fórmula velocidade e distância sobre tempo. Então, tempo seria posição sobre velocidade. Então, o que eu faço aqui? Esse tempo T2, que eu preciso dele, vai ser a posição que eu andei aqui na caminhada, que seria 80 metros, sobre a velocidade, 1 metro por segundo. Mais, no segundo caso, 100 metros sobre 3 metros por segundo. Então, se você faz isso, o resultado seria 103,33 segundos. Aí só resta substituir aqui 180 metros sobre esse tempo. O resultado seria 1,59 metros por segundo. Esse seria o resultado da velocidade média. Bom, vamos então resolver o inciso B. Diz o inciso B. Você caminha 1 minuto com uma velocidade de 1 metro por segundo e depois corre por 1 minuto a 3 metros por segundo em uma pista reta. Então, agora você vai utilizar a mesma fórmula, só que o que acontece? Agora o T2 é fornecido e o XT2 não é conhecido. É o contrário agora do caso anterior. Este valor aqui é 0, essa posição é 0 e este tempo é 0. Então, quem seria o T2? Não, T2 seria este tempo mais este.
1 minuto mais 1, 2 minutos. Vamos colocar isso em segundo. Seria 120 segundos. Eu fiz isso aqui. 120 segundos. O que seria x entre 2? Bom, x entre 2 vai ser a posição em 1 mais a posição na corrida. Então, na caminhada, quanto eu avancei na caminhada? Bom, é velocidade, a velocidade de movimento retilíneo uniforme, 1 metro por segundo, vezes o tempo, 60 segundos. Mais, na corrida, a velocidade da corrida vezes o tempo da corrida. Se eu faço essa operação, é 240, substituo aqui e o resultado seria 2 metros por segundo no inciso B. Seriam os dois, a resposta aí desse caso. Vamos passar então para o próximo slide. Bom, aqui nesse slide, a gente faz o quê? Também eu faço uma análise gráfica para vocês entenderem aí os 3 tipos de gráfico que vocês podem estar estudando aqui nesses problemas. O primeiro gráfico aqui, eu vou colocar um gráfico de posição versus tempo. Sempre vou colocar a posição aqui no eixo vertical e o tempo sempre no eixo horizontal. Aqui, depois vou mostrar um gráfico de velocidade em função do tempo e da aceleração em função do tempo. Para que movimentos? Eu vou graficar sempre no mesmo gráfico aqui, neste gráfico, o movimento retilíneo uniforme, seria aquele movimento que tem velocidade constante. Movimento retilíneo uniformemente variável é aquele movimento que vai ter aceleração constante. E qualquer outro movimento retilíneo com aceleração variável, que eu vou chamar de movimento MRCAB, significa movimento retilíneo com aceleração variável. Esse nome não está no livro, tá? Eu só coloquei para você ter um padrão de comparação, tá? Então, para os exemplos, foram utilizadas as funções. Eu coloquei aqui uma função linear, a posição em função do tempo, uma função quadrática, o mais básico possível, que seria t ao quadrado, uma função cúbica, um t ao cubo, e uma constante, certo? Então, eu coloquei aqui 4 funções, 4 possíveis funções que você poderia estar estudando um movimento determinado, a posição de uma partícula no tempo. Isso significaria isso. Aí que eu faço? Eu fiz aqui 4 plots. O primeiro plot que está aqui é referente à posição versus tempo. O segundo é referente à velocidade versus tempo. E o terceiro é referente à aceleração versus tempo. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei as 4 funções, se vocês percebem aqui. Aqui tem t de aqui está t quadrado, aqui está t ao cubo e aqui 4. E vou fazer t de 0 a 3. Tá? Então, vou ter o primeiro gráfico aqui da posição versus tempo. Depois, para eu graficar aqui a velocidade, que eu fiz? Isso que está aqui é a derivada. Por exemplo, se você deriva t, dá 1. Se você deriva t ao quadrado, dá 2t. Se você deriva t ao cubo, é 3t quadrado. Se você deriva 4, dá 0. Tá? Então, eu teria o gráfico, este seria o plot da velocidade. E este último é o plot da aceleração. O que eu faço para obter a aceleração? Eu derivo a velocidade. A velocidade de 1, 0. A velocidade de 2t, 2. A velocidade de 2t quadrado, 6t. A derivada de 0, 0. Acho que eu falei a velocidade, é a derivada, tá? Bom, vamos fazer o gráfico. Eu venho aqui e eu tenho aqui os 4 gráficos. Este primeiro gráfico, pessoal, olhem aqui. O que acontece? Este gráfico x em t, t seria o vermelho, é uma linha reta. Certo? Esse seria como ver um movimento retilíneo uniforme, um gráfico de posição versus tempo. Seria essa linha reta que está aqui, essa vermelha. O azul é a parábola, seria um movimento retilíneo uniformemente variável. Esta outra, mais com uma concavidade maior, a verde, seria o movimento retilíneo com aceleração variável. Seria o polinômio t ao cubo. E quando aparece uma linha horizontal assim, seria repouso. Significa uma partícula que está a 4 metros do início e fica parada lá. Esse se representaria em esse gráfico assim. O segundo gráfico, que é da velocidade, que eu consigo obter ele derivando esses casos, se você vê o que aconteceu com o movimento retilíneo uniforme. Bom, o movimento retilíneo uniforme virou esta linha vermelha, seria uma velocidade de 1 metro por segundo. Deixo aqui, na verdade, seria 1. Não sei porque isso foi na hora de... Vamos arrumar isso aqui diretamente. Movimento retilíneo uniforme, aqui, seria 1. Já ficou arrumado. Então, você tem aqui 1, seria este gráfico aqui vermelho, seria constante, e assim se veria o movimento retilíneo uniforme de um gráfico de velocidade versus tempo.
aqui, o movimento retiro uniformemente variado, agora passaria a ser uma linha reta. O movimento, nesse caso, ele nunca seria uma linha reta. Aqui passa a ser uma parábola agora. E o repouso fica agora, era constante. Como é repouso, a velocidade é zero, fica aqui em zero. E o gráfico da aceleração, que acontece? Agora, tanto o repouso como o movimento retiro uniforme não tem aceleração. Eles estão aqui, os dois em zero, um acima do outro. O movimento retiro uniformemente variado significa que a aceleração é constante, é essa linha azul aqui. E o verde é o movimento retilíneo com aceleração variável, que neste caso é uma linha reta. Tá? Então você tem aqui os três possíveis casos assim, dos gráficos desses movimentos para vocês estarem entendendo como se fazem esses gráficos, o que significa. Tá? Isso é importante também vocês entenderem e fazer interpretação desses gráficos aí. Bom, equação da cinemática. As equações da cinemática podem se resumir em 4, considerando T1 0 e T2 um tempo T2. Aqui você tem essas 4 equações. A primeira é a equação do movimento retilíneo uniforme. X2 é X1 mais VT. A segunda, terceira e quarta é o movimento retilíneo uniformemente variável. Lembrando que essas 3 equações têm que ter aceleração constante. A aceleração não pode variar. Sendo assim, você tem a posição final e a posição inicial mais velocidade inicial vezes t, mais um meio da aceleração t ao quadrado. Aqui também podem aparecer sinais negativos, tá? Só coloquei todo positivo. A segunda fórmula é aquela velocidade final é igual a velocidade inicial mais a vezes t. Seria essa fórmula, a segunda fórmula do movimento retilíneo uniforme, que aqui está no item 3. E por último, esta velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração Δx. A variação da posição. Como exemplo, vamos resolver a questão 13 da lista 2. Segue o enunciado do problema. Então, aqui, essa questão 3 diz assim: uma pedra é lançada verticalmente para cima a partir do solo no instante t igual a 0. Em t igual a 1,5 segundos, a pedra ultrapassa o alto de uma torre. E um segundo depois, atinge a altura máxima. Qual é a altura da torre? Bom, pessoal, aí o que aconteceu foi o seguinte: alguém arremessou uma pedra. A pedra foi subindo, 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 subindo. Passou do lado da altura máxima de uma torre em 1,5 segundos e ela continuou a subir por 1 segundo. Como continuou a subir por causa da gravidade, ela vai chegar lá na altura máxima e a velocidade final é 0. E ela vai começar a cair de novo. Tá? Como se resolve esse problema? Bom, primeiro, a altura da torre pode ser determinada a partir da equação do item 2, esta equação que está aqui. Certo? Este X2 seria a altura da torre, este X1 é 0, que é a posição inicial. Esta velocidade inicial é a velocidade com que foi arremessada a pedra, que não foi fornecida no exercício. A aceleração aqui vai ser menos 9,8 metros por segundo, porém vai aparecer um negativo aqui. E T2, nesse caso, seria 1,5 segundos, quando passou na altura da pedra. Então, para eu calcular a altura da pedra, da torre, eu preciso saber esta velocidade. Então, eu faço aqui, eu coloco essa equação aqui, certo? Agora preciso calcular esta velocidade para voltar a substituir nessa equação. Como eu calculo essa velocidade? Bom, para calcular essa velocidade, dá para utilizar a equação do item 3. Esta equação que está aqui. A velocidade quando a pedra passa pela altura máxima da torre é V2. Esta velocidade é 0 e aqui vai ficar menos 9,8 e esse t vai ser 1,5 segundos. Então, vem aqui, vai ficar essa equação. O resultado seria 24,5 metros por segundo. Eu volto nesta equação. Substituyo aqui 24,5 aqui nessa equação. Faltou um t aqui. Vamos colocar aqui. Tá. 24,5 metros por segundo vezes 1,5 segundo menos 1 meio 9,8 t ao quadrado. Se você faz toda essa equação, a altura da torre seria 25,7 metros. Com isso, você finaliza essa questão. Vamos passar, então, para o próximo slide, tá? Bom, o último slide aqui é para eu orientar uma tarefa para você. Diz assim: estimado estudante, para finalizar e ganhar presença nessa aula, você precisará responder o questionário com 4 perguntas que está no AVEA após o link desta videoaula. Em dependência da turma, a atividade poderá ser diferente.
ela somente poderá, isso é importante, tá? Ela somente aparecerá para ser respondida no horário das 20 e 40 horas às 22 e 40 horas, no horário da aula de cada turno. Essa atividade e outras terão peso de até 40% da nota final do bimestre. Isso é uma legislação do MEC, não pode ser mais que isso. Os outros 60 serão de prova presencial segundo o calendário da FEAL. Esse calendário da FEAL, a gente vai ter que fazer uma prova presencial em julho. Por enquanto, eu vou estar fazendo estas videoaulas aqui, mais ou menos entre 30 a 50 minutos, e sempre vou deixar para vocês um questionário para responder nesses horários aí, no dia da aula, tá? E eu vou ficar sempre, deixarei aberto um chat ou um Zoom previamente agendado para conversar comigo, ou até um próprio fórum para a gente tirar dúvidas, tá? Então, que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo as próximas aulas aí do tema 3, 4, só para deixar, ficamos muito tempo sem aula, e deixar vocês encaminhados, e com já vai ficar depois disso com uma avaliação de 40% da nota, e depois vou começar já os próximos temas, tá? Que a gente não pode atrasar no curso. Sendo assim, vamos finalizar o curso normalmente lá mais tarde do esperado, lá quase final de julho. Tá? Entre na página da FEAL e dê uma olhada lá que tem publicado o calendário até do ano todo. Tá? Está incluso até as férias dos professores que teve. Tá bom? Então, muito obrigado aí pela atenção. Eu desejo um bom estudo, pessoal. É complicado, mas tentem vocês dedicarem tempo aí na casa de vocês e continuarem aí assistindo a aula. Eu sei que às vezes é bom vir na faculdade e conversar com os colegas, isso, mas todo mundo, o país inteiro está assim, o mundo inteiro está nessa situação. Então, para não se atrasar, vamos continuar e aproveite que estamos aprendendo a mexer. Eu aprendi muito aqui com estes aplicativos, montar a aula assim, ha sido uma aprendizagem para mim e também para vocês. Tá bom? Então, desejo para vocês aí um bom estudo, tá? Até logo, então.